Boa noite. Desculpem o atraso. Esperando aqui para entrar na nossa amiga. Vanessinha, cadê você? Babá Vicente, sua bênção, meu querido. Tudo bem? Aguardando para a gente conversar sobre a importância das mídias para as nossas casas de matriz afro. Cadê? Sua bênção, tudo bem? Me ouve? Eu não tô te ouvindo. Você me ouve? Tá nem me ouvindo, né, pelo visto. Tá mudo. Nem me ouve, então o problema tá aí. Tira o fone para ver se vai. Bom, se ela não tá me ouvindo, não adianta eu estar falando, né, gente? Ai, cabeça. Esperar ela entrar novamente. Agora eu estou ouvindo um barulhinho. Agora eu também te ouço. Sua bênção, tudo bem? Oi, mas já abençoe benção, tudo bom? Sempre, sempre, sempre tudo bem. Que o Senhor abençoe Amém. você e todo mundo que está aqui Axé. na live presente. Bom, Também, que gente, todo para mundo quem não possa. conhece, essa é Vanessa, uma Omorixá de Iemanjá, né, uma mulher das águas, uma Yapetibi, e ela é jornalista, né, acabou de participar desse grande evento que teve em São Paulo nesse final de semana, né? E a gente vai falar um pouquinho desse evento, a gente vai falar sobre as mídias, né, a importância delas hoje para a gente, né, povo de matriz afro. Vanessinha, se apresente, o espaço é seu, vamos conversar, vamos trocar ideias. Quando a gente começa, a gente não para, né, Cláudia? No primeiro Nossa, dia foram eu três não lembro de horas. uma ligação de ter uma coisinha só de 1 minuto, 10 minutos. Não, umas 3 horas, mais ou menos, né? Na primeira ligação. E por aí vamos, não volta assunto. Não tem Mas, jeito, né? primeiro, minha irmã, eu quero saber primeiro como é que foi esse evento do final de semana, que teve de exposições, né? Rodas de conversa, gastronomia, tudo que envolvia os povos afros, né? Contando toda a história, né? De povos de Sim. diásporas e tal. E faz assim um resumão, que não dá para ser um resuminho, um resumão desse evento aí que aconteceu em São Paulo. Um super evento, né? A sua bênção, meu querido. Um evento da Prefeitura de São Paulo, né? Promovido pela Prefeitura. E também pelo Fórum o Sinal Antirracismo, né, que também é um movimento que tem aqui. Não dava para não deixar de ir, né? Foram 3 dias de evento, começou na realidade na quinta, mas era para convidados, depois teve... Tô tentando acertar a câmera aqui, que ela tá balançando, eu tô com medo que ela caia. Percebemos, percebemos. Que ela tá querendo cair. Mas nada que a gente
não se vire. E aí nós fomos lá foi no Expo Center Norte, que é um pavilhão de exposição aqui de São Paulo, bem grande, enfim, bastante conhecido. E na sexta oficialmente começou, aí foi sexta, sábado e domingo. E aí nós tínhamos, claro, vários eventos acontecendo ao mesmo tempo, né? Eu acho que esse que é o grande barato, né? Porque nós somos plurais, né? Nós, povo afro, seja religioso ou não, dentro das religiões de matriz africana, nós como diáspora, nós somos muito plurais, né? Então não dá pra gente simplesmente fazer um evento, só um show. Não, um show e mais alguma coisa, né? Então, e tem muita pauta para Entra um falar, show, né? entra uma performance, entra um E teatro, foi muito isso, canta um e tanto. e tinha muitas vários ambientes, né, dentro desse grande pavilhão, onde teve shows ao vivo, normalmente de pessoas que são ligadas ou que são negras e que estavam ali se apresentando, por exemplo, como o Péricles, né, do samba, enfim, tem em diversos segmentos, do hip hop, do rap, enfim, tinha muitos shows. Isso tudo foi de graça, o que era muito legal, né? Um evento totalmente gratuito, a sua entrada, a sua participação. E tinha várias outras performances, e assim, tinha a feira onde as pessoas faziam seus artesanatos, faziam seus produtos, né? Pessoas ligadas ao movimento afro, principalmente, ao movimento negro aqui de São Paulo. Tem até uma amiga nossa, não sei se ela está aqui na live, mas ela estava lá, que é Sabor da Cor, é uma sorveteria, né? E ela estava lá se expondo, vendendo seus sorvetes, e o bacana é que ela faz toda o sorvete, todos os sabores são com frutas brasileiras, né? Então, assim, é um sorvete artesanal, então, assim, tem toda uma pegada também sustentável, né? E quando a gente fala de sustentabilidade hoje, a gente é muito mais amplo do que só essa parte de ecossistema, né? Nós estamos no ecossistema, mas a sustentabilidade é a sustentabilização, né, de modo geral, vamos colocar assim, do negócio em si, né? O negócio em si tem que ser autossustentável. Ele tem que pensar, claro, na sustentabilidade, pensando no sistema, né, no nosso meio ambiente, em tudo mais. Até, por exemplo, nós de matriz africana, nós não podemos simplesmente fazer nossa oferenda na beira do rio e esquecer a sacolinha de plástico lá. Mas tem muito mais além disso, né? Eu acho que eu falo, essas coisas são a ponta do iceberg, né? A gente tem uma camada muito embaixo, né? Então, por exemplo, nós, assim, pensando, e eu vou falar um pouco do meu umbigo, né? Como pessoa de cultura, envolvida com a cultura, principalmente em São Paulo, nós somos uma cadeia produtiva. Nós geramos emprego, nós geramos renda, né? Então, não é simplesmente eu vou lá e exponho, né? Eu não simplesmente faço um acarajé. Eu compro de alguém esse acarajé. Eu compro de alguém esse feijão, né? O meu equipamento, a minha panela, também gera receita, gera renda, né? É uma pena que a gente não tem tantos dados assim, né? Eu que sou uma pessoa de marketing, eu gosto de dados. Mas o quanto se gasta, né? Por exemplo, para manter uma roça de candomblé ativa, né? Quanto dinheiro circula? E eu não falo dinheiro no sentido de quanto custa um bori, né? Quanto custa uma iniciação? Estou falando de quanto se... A gente está falando de material, né? Material usado, né, minha irmã? É a vela, é os grãos, as bebidas, Exato. as ervas, que nem sempre... antigamente, nós tínhamos muitos terreiros que eram em sítios, que plantavam, né, as suas ervas e tal. Hoje a gente não tem tanto, a gente já tem muito terreiro urbano, e aí a gente acaba tendo que recorrer à compra dessas ervas. E roupa, né? A vestimenta, uma toalha uma branca, um roda, lençol né? branco. Sim, É uma roda. a gente que eu falo macumbeiro no geral, a mãe Flávia Pinto, uma vez ela fez um vídeo, ela tinha uns dados, uns números, e eram assim, números gigantescos, sabe? Sobre isso. Inclusive, ela até falando do próprio atacadão, do Mercadão de Madureira, não sei se você conhece aqui no Rio. Sim. Aqui no Rio é ótimo, não tem Juiz de Fora. Adoro. Mas no Rio. Sou benta, meu irmão. Adoro. Mas é do Mercadão, que a maior parte dos donos das lojas, né,
não são de religião de matriz afro, Mas entendem sabe? como um Mas negócio, né? E um negócio lucrativo, exatamente, né? Um negócio muito, mas quem lucrativo. movimenta somos nós, né? Porque E tem assim, os tecidos, tem o sapato. muitas vezes não é feito para nós, mas a gente adapta, porque nós somos Sim, um povo de resistência, né? Então a gente é sim, adaptável, né? Então eu sim, sempre penso sim, assim, às vezes você vai comprar, por exemplo, uma joia, um brinco para você se enfeitar, que acaba de repente virando um presente para uma pombagira, né? Quem trabalha na Umbanda, quem tem essa linha de trabalho, enfim, na Quimbanda, né? Então você tem isso, né? De repente, aquilo não foi feito para pombagira, mas você sim, presenteia a sua pombagira, né? E faz aquela roda sim, girar. Então, assim, o quanto, sim, inclusive, né, já a gente tenta mensurar, mas é muito difícil mensurar, porque a gente não. A maioria dos nossos terreiros não são cadastrados, então, quando você tenta mensurar, fica difícil. Mas, assim, o quanto a gente gera de dinheiro, e dinheiro, assim, por exemplo, nessa época de pandemia, por exemplo, né, que ninguém tocava, assim, se ninguém toca, ninguém compra roupa nova, né? Por mais que foram feitas ainda os rituais internos, muito menores, né? Muitas vezes não houve festas públicas, mas a movimentação da casa continuou, né? Mas, por exemplo, quem é um fabricante de roupa, quem é uma costureira que faça roupa, né? O quanto essa pessoa também sofreu, né? O quanto essa pessoa sim, também teve aí sua perda. E muitos, né, que estavam lá no evento da Prefeitura de São Paulo, também tinha essa, mas como cultura, né? Então, por exemplo, eu assisti uma palestra e até um irmão de santo nosso, vou até mandar um abraço para ele, que é o Carlos Ribeiro, ele é chefe de cozinha, ele tem alguns livros escritos, inclusive um dos que eu mais gosto, tenho aqui no meu cantinho de livros, que é Comida de Santo que se Come, né? Ele põe uma uhum, cara mais urbana, mais, vamos dizer, palatável, né? Aos olhos de quem não é da religião, comidas que na verdade são comidas sagradas, né? E ele falou durante essa exposição sobre um dendê. Ele também é um estudioso, ele também tem faculdade ele de tem antropologia. tatuado, né? O dendê É, no então, braço, achei o máximo. e ele é um paraibano, que eu amo de paixão Ó, aquela terra. Um abraço para o Nordeste, aproveitando, né? Diferente do desgoverno, a gente gosta do Nordeste, né? Até porque sou eu filha de amo, que eu baiano. morei lá. Eu sou filha de baiano, então meu sangue também corre dendê. Então, para mim, é sempre um prazer ouvir essas pessoas falarem, porque não é simplesmente vamos lá e fazer o acarajé, por exemplo, né? Vamos Sim, entender de onde veio esse acarajé, como hoje ele é extraído, por exemplo, tem o lado, vamos pensar, industrial, muitas vezes é o que sim, a gente tem acesso para comprar, mas tem o lado artesanal que se faz hoje, até hoje, né? Das pessoas que colhem esse fruto, né? De toda essa cadeia produtiva por trás. Então, muito disso foi abordado durante essa exposição, né? É claro que tudo que é afro, tudo que é nosso, acaba fazendo com que a coisa pareça mais festiva até, porque as cores são muito vivas, a gente está sempre, né, com uma roupa chamativa, a gente gosta de um belo tecido, né, um ancará bem colorido. Então, quem olha, muitas vezes não entende o quanto aquela pauta às vezes é difícil. Não é o meu lugar de fala, minha irmã, né? A gente, eu falo, a gente como Omorixá, como pessoas do Axé, a gente no mínimo tem que ser antirracista, né? Mas não é o meu lugar de fala. Mas a gente tem que fazer o que eu penso em criar espaços para isso, né? Eu acho que é o grande uhum, desafio hoje, quando a gente, já emendando uma coisa na outra, né? Quando a gente fala de mídia, né? Quando a gente fala de evento, é abrir esses espaços, né? Nós, brancos dentro da religião, seja o ifaísmo, seja o candomblé, seja a Umbanda, em qual nação for, né? Batuque, enfim, tem diversas, né? Tambor de mina, tem diversas que estão ligados à nossa matriz africana. A gente tem que abrir esses espaços, né? E deixar o lugar de fala para quem é realmente o lugar de fala, né? Então, ainda é uhum, uma dificuldade, ainda há um desafio muito grande. Muitas vezes a gente viu palestrantes ali, né,
pensando que tinha talvez muitas pessoas do movimento negro que poderiam estar falando e que estavam um branco ali falando, né? É claro que era a minoria, mas estava. E aí aquele olhar crítico, né, que a gente também tem que ter, muito do staff, da produção desse evento era branco, né? Uhum, Então a sim. gente também tem Uhum. que entender que não é assim, né? Senão a gente não cria o espaço. Na verdade, a gente usa Sim. desse espaço. E aí é apropriação cultural, né? E E aí, assim, eu penso assim, por mais que, né, esse evento, que foi um baita de um evento, foi pensado, veio no mês de que a gente fala muito das questões raciais, das questões do povo preto e tal. Foi um movimento que chamou a atenção. O trailer, né, de chamada do evento foi fenomenal. O foi mesmo. evento em si foi grandioso. Mas eu penso assim, minha irmã, mesmo ainda tendo, né, todo um staff branco, ainda tendo pessoas brancas falando num lugar que poderia estar aberto ao povo preto, já é um passo, Sim, sabe? eu Eu, sempre eu vejo que, acredito por exemplo, que você falando da comida, hoje esses restaurantes, né, que a gente diz que está gourmetizado e tal, que aqui no Rio, lá no Rio, lá no Rio, né, eu sempre esqueço, eu sou do Rio, mas eu esqueço que eu estou em Minas. Que a gente tem o Molocum, tem o Didas, tem o Afro Gourmet, é, tem o ai, Exu, bom, né? Tem o enfim, Exu. isso que tem aquele bar da Encruza, né, que É, traz lembrei todas dele. as comidas de terreiro, né, para as pessoas. São bares temáticos, onde tem roda de samba, onde tem várias coisas acontecendo de cultura preta e estão bombando. E eu acho isso muito importante, até quando eu vejo nessa rota aí quando que tem todo ano, que é um negócio de comida de bar e tal, a gente já está com esses bares ganhando nota, Você está falando do sabe? Pela comida de comida, boteco? pela apresentação. Mas com comida de terreiro, tipo, como o acarajé, essas coisas. Eu acho importante, sim, né? Existe um A própria concurso internet que hoje acontece veio no para Brasil ajudar, né? inteiro. É, tem um Sim, concurso, né? e Que chama Comida de Boteco. Ele começou com um Boteco Boêmia, né? A pessoa que criou isso na época trabalhava na Boêmia, conheço ela pessoalmente, até porque fui jurada do Comida de Boteco há alguns anos. E era o bem ruim. chato do ofício de ser jornalista. Foi bem ruim. Confesso que não era uma coisa tão fácil, era tão difícil ir nesses lugares, mas assim, foi uma experiência muito importante, assim, para conhecer realmente também como que essas pessoas se mantêm. Normalmente, a grande maioria dos bares, restaurantes, são empresas familiares, né? Até um dos critérios do concurso é que não tenha filiais, que você tenha Uhum. aquele seja o seu negócio, né? O negócio do DNA de família mesmo. Então, acho que já começa por aí uma coisa bem bacana. Quando essa pessoa sai, então, da boêmia, ela então cria o Comida de Boteco. Ela é mineira, e dentro dessa mineiriça adora um boteco. Então, ela criou isso, e aí isso se espalhou hoje pelo Brasil todo, né? Claro, na pandemia houve mudanças nesse concurso, Sim, mas normalmente é no mês de maio, né? E aí tem vários restaurantes isso. que criam pratos diferentes e concorrem. Eu fui jurada aqui de São Paulo há uns 3 anos e eu tive o prazer de comer coisas muito boas, graças a Deus. Eu falo, eu adoro uma mesa, né? Então a gente senta e come Quem não mesmo. Então, gosta? eu sou filha de Iemanjá, né? A gente E a gosta gente de vem de uma religião que todos vivem em torno da comida, né? né? Então, assim, é um ato sagrado, né? É um ato sagrado. Sim, Então, sem dúvida. independente de que fé a pessoa segue, é um ato sagrado, né? Em todas as fés, a parte Sim. da comida, a grande maioria tem seus pratos religiosos, né? Então, é um ato sagrado. A hóstia não deixa de ser um prato, o vinho não deixa de ser Sim. um prato, né? E os judeus têm suas comidas, né? Então, os muçulmanos têm, então, assim, os indianos têm, então, o pessoal budista tem.
Então, por que que sim. nós, de matriz africana, não teríamos, né? Então, e que bom que tem, porque eu acho que a gente é agraciado com esse dom culinário e que tem realmente algumas pessoas que têm o dom de fazer, né? Então, esse meu amigo que eu estava falando é um deles, Carlos é um deles, é uma comida deliciosa. Mas foi muito Minha bom. irmã, a gente falando, que a gente se empolgou em Desculpa. comida, né? Ah, Tranquilo. comida é com a gente mesmo. Pois é, mas falando de mídias hoje, né? É, na semana passada, retrasada, já me perdi no tempo, enfim, eu tive uma conversa, eu gravei um episódio do Eixo Jética com a Átila Nunes, e a gente Tá. estava conversando da mídia, até porque, né, ele passou pela rádio, hoje ele está aí Vereador, né, pela no Rio? internet. Isso. E aí nós estávamos conversando sobre essa questão dessas mídias e tal, e a gente, quer dizer, se teve um, assim, né, se lutou muito para ter um espaço, para estar nas rádios e tal, hoje a gente ainda não está nos espaços de TV abertas e nem fechadas e tal, mas graças à internet a gente conseguiu difundir bastante, né? Pode ser uma falsa impressão minha e tal, mas eu tenho a impressão de que na pandemia nós também conseguimos dar um boom nisso aí, né? Produzir muito mais conteúdo, falar mais diretamente com os não religiosos, né? Nos organizarmos também dentro da mídia. Como é que você, uma jornalista, né, uma mulher, né, que vive no meio, que escreve, que busca essas questões, sendo uma mulher de terreiro, como é que você vê esse avanço? Eu não estou entrando em méritos do que se é dito, né, de como se é usado as mídias, mas como é que você vê esse avanço, a gente ocupando esse espaço? Primeiro eu acho que sempre, qualquer que seja o avanço, né, é o pêndulo, né? Você vai de um lado ao Uhum, outro. Então, quando você não produz nada, né, e você cresce produzindo muito, se bom conteúdo ou não, né, independente da qualidade do uhum. conteúdo, que daí não é mérito para a gente falar hoje, talvez, que eu acho que é uma conversa muito mais profunda, mas assim, quando você pensa que não produz nada e de repente você começa a produzir, qualquer que seja o avanço, ele é positivo, né? Quando você não tem espaços na mídia tradicional, né? Rádio e TV, principalmente. Rádio você tem alguma penetração, mas muito pouco, já tivemos até mais, uma época em rádio, até porque rádio, apesar de não ser hoje a principal mídia, é um veículo muito antigo e um veículo que popularizou muitas pessoas. Muitas pessoas, ainda vamos pensar em anos 70, anos 80, né, se tornaram grandes babalorixás e alorixás fazendo programa de rádio. Até porque rádio não Sim. tem fronteira, né? Rádio todo mundo tem, ou nem que for o rádio do carro, né? Tem, se for o radinho de pilha, tem, né? Mesmo que não tenha luz elétrica. Então, o rádio, ele é muito, ele tem uma capacidade de abrangência muito Alcance, né? grande. Muito. Eu trabalhei em rádio, né? A minha primeira experiência dentro da área de comunicação foi em rádio, Ó, né? Trabalhei na Rádio Transamérica, trabalhei na Metropolitana, na 105, enfim. E eu falo que o bichinho me mordeu e eu tenho uma paixão por rádio até hoje, né? Eu acho que quem é radialista sabe do que eu estou falando, né? É uma coisa realmente gostosa de se fazer, né? Hoje, até com talvez menos mistério. Antigamente não tinha uma imagem, hoje eles transmitem até pela internet, então você conhece o locutor. Antigamente você ouvia sim. uma voz, né? Quando você ouve A uma gente voz, você... imaginava, né? Tinha todo, às vezes, até um fetiche em cima da voz. Muito, muito. Assim, Era eu vi muita decepcionante algumas gente. vezes. A maioria das vezes, inclusive, confesso, até porque eu vi o outro lado, então eu tenho esse lugar de fala, né? Eu sei do que eu estou falando. A maioria das vezes a gente se decepcionava, mas eu vi muitos fãs que seguiam os seus locutores, né? Iam na porta da rádio para ver quem eram as pessoas que falavam com eles diariamente, né? Aham. Então, mas também o rádio também foi um veículo e ainda é, né? Até porque tem hoje muita rádio que é alocado o espaço, o dial, né? O número da rádio
para as religiões neopentecostais, né? E tem um preconceito ali também, né? Não foge do que a gente vê na TV, na TV aberta principalmente, Uhum. né? Recentemente a gente ganhou lá a causa contra a Record, né? Mas, de qualquer forma, eu estava lá no dia do julgamento, é um prazer ter coberto aquela audiência, mas, de qualquer forma, existe, claro, preconceito no rádio e na TV. Eu acho que a Sim. internet, ela quebra um pouco isso, até porque quando se percebeu, né, nós já tínhamos entrado, né? Eu acho que a Já tínhamos surpresa invadido, né? é, e aquela coisa, calma aí, esse lugar é meu, né? Eu posso estar onde eu quiser, né? Então, eu acho que a internet tem muito isso, né? É uma terra ainda de ninguém. Talvez a gente tenha aí, talvez o governo eleito mexa em algumas coisas nesse sentido, foi algumas vezes abordado isso durante as campanhas eleitorais, mas ainda é uma terra de ninguém. Mas fazendo bem, que mal tem, né? Aquele velho ditado. Então, quando você tem bom conteúdo, você se estabelece, né? Você cria o seu espaço, você cria o seu público. Então, eu acho sempre muito positivo, né? Quando você não Uhum. tem, e aí, claro, tem aqueles grupos de WhatsApp, por exemplo, que só xoxam os outros, enfim, né? Pai marmoteiro, mãe marmoteira, aquelas coisas assim. Isso de verdade eu acho que não agrega, né? Eu acho que acaba atrapalhando um pouco quem faz bem, mas eu acho que a gente tem aí grandes Uhum. exemplos hoje dentro das religiões de matriz africana, de todas as nações. Eu acho que a gente não poderia apontar uma específica, até porque quando a gente aponta, isso é um grande problema na rede social, principalmente no Instagram, no Facebook, né, no Twitter, a gente vive em bolhas, né? E para você Sim. estourar essa bolha é muito complicado, né? Então, quando você consegue uma penetração fora da sua bolha, isso, assim, é realmente um verdadeiro engajamento. Porque quando você fala com o espelho, né, o espelho te responde igual, né? A gente só vê o nosso reflexo. Então, as pessoas concordam com tudo que a gente fala, entendem o que a gente está falando, né? E tá tudo bem. Quando você quebra e rompe essa bolha, né, e não fala mais com o espelho, você vai falar com uma pessoa que não tem uma ideia do que é um ritual de Bori, por exemplo, né? E você está explicando isso, e a pessoa para ler a sua publicação, aí sim você quebrou sua bolha, né? Porque enquanto nós temos lá milhões de pessoas concordando, pode ter uma ali que discorde, com embasamento, claro, né? Como outro dia até eu vi uma frase do Baba Rodney, que foi meu professor, inclusive, ele fala assim: você não vê um macumbeiro, uma macumbeira entrando nas páginas dos evangélicos, por exemplo, né, e criticando, falando que só Exu salva. Mas a gente vê isso nos nossos perfis, né? Sim. Então, infelizmente tem isso, né? Tem gente que se acha no direito de atacar o outro. Isso é o lado ruim da internet, né? Esse discurso de ódio gratuito, né? Esse cancelamento, que é a forma mais comum de uso, né, para falar sobre isso nas redes sociais, é muito ruim e é muito pesado, né? Sim. Eu conheço pessoas que deixaram de publicar por causa disso, né? Porque não aguentam realmente essa pressão, esse discurso de ódio que vem e, assim, às vezes chega às vias de fato, né? Não é só simplesmente atacar um post. Tem gente que vai no terreiro para te xingar, né? Que te encontra na rua, te reconhece em algum momento e vem ali te ofender. Isso é muito ruim, né? Existem mecanismos, claro, de denúncia, eu acho que vale muito a gente sempre ressaltar isso, e a gente deve fazer isso, não deve dar engajamento para isso, e realmente denunciar esses perfis, né? Muitas vezes são máquinas, né? Máquinas a favor de alguma coisa. Como a gente viu nas eleições, a favor de A ou de B, existe também em termos de conteúdo, né? E Uhum. aí, se Sim. a gente pensar que há uma guerra santa, né, Uhum. nas entrelinhas, e as redes sociais não fogem disso, existem, claro, o dinheiro, e o dinheiro é capaz de muita coisa, né? Então, Sim. quando a gente vê esses grandes ataques, né, vamos colocar assim,
pode ser realmente um grupo organizado fazendo esses ataques, né? Então a gente tem que realmente se unir, né? E eu não falo, juntos somos mais fortes, pela boca para fora, não. É nos unir no objetivo. Nem sempre o que eu penso vai ser o que você pensa, mas o objetivo é uma construção em conjunto, uma construção de comunidade, né? Em comum. E eu acho que é nesse sentido que nós teremos que trabalhar melhor as redes sociais, né? Porque é muito complexo, em termos de ataques, principalmente. Mas eu acho, de verdade, reforço, nós temos evoluído muito. A pandemia deu um corpo maior, principalmente aqui para esta rede, que o Instagram não era uma rede tão utilizada antes, né? Vou te dar um exemplo. Em 2018, eu fui responsável pelo evento da Fundação Pierre Verger aqui em São Paulo, no relançamento do livro Orixás. Toda a nossa campanha digital foi feita através do Facebook, porque era a grande rede naquele momento, para este público, né? Quando em 2019 nós voltamos a fazer um outro evento para a Fundação, eu já fiz um mix entre Facebook e Instagram, né? Durante a pandemia, alguns eventos que nós fizemos de forma online, não só para a Fundação, mas para outros clientes, a gente fez um mix de várias, inclusive TikTok, né? Não é minha rede favorita? Não, não é. Não, eu não gosto de dancinha. A questão não é nem a dancinha ou não. Mas hoje, o Google, isso é um dado que foge um pouco da nossa linha, mas só para embasar o que eu estou falando. O Google já percebeu hoje que o TikTok, ele deixou de ser só uma rede de dancinha. Ele hoje serve de procura. Quando você quer saber onde tem um restaurante, você tem gente que hoje procura no TikTok. Aonde fica aquele restaurante? Até coisas de escola, matemática, física, você tem Tem no conteúdo, TikTok. né? Exato. Ela começou como uma coisa mais superficial, mais para adolescente, e hoje já está entrando em outras vias de comunicação, né? Então, assim, uma das coisas que, assim, uma empresa do tamanho do Google, né? Parar e perceber que eles estão perdendo espaço de busca, né? Todo mundo fala, faz um Google aí, né? Mas, assim, agora faz um Google e faz um TikTok. Então, assim, Exato. né? Então, assim, então a gente Uhum. tem que entender essas dinâmicas e como isso acontece de forma muito, muito, muito veloz, né? Então, antigamente, um post escrito estava ótimo. De repente, você já teve que criar uma arte, uma coisa que chamasse atenção para aquele seu público parar no seu post. Depois Um vieram os vídeo vídeos. pequeno. Agora tem os vídeos pequenos, né? Assim, se você comparar uma visualização de um post escrito, né, com uma visualização de um Reels, por exemplo, assim, é incomparável, né? O número de visualizações em segundos que você postou é muito dinâmico mesmo, né? Eu cuido hoje de algumas redes sociais pela Otás do Mar, que é minha produtora, daqui que a gente está fazendo o nosso bate-papo, Também. Uhum. mas e aí a gente percebe esses números, né? Você posta um post escrito, tem, sei lá, X visualizações. Quando você posta um Reels, que na realidade às vezes nem é um Reels, é simplesmente alguma coisa que mexe, que transforma aquilo, né, num videozinho, né, no formato do MP4, e o quanto é muito mais rápido a penetração. Então, vou te dar um exemplo. Nós, aqui na live, fizemos a arte. Na sexta-feira, eu postei a arte fixa, o post chapado, e hoje eu postei esse post mexendo a letra, né? Eu fiz uma animação nas letras. A visualização foi 4 vezes maior, Sim, né? sim, Então, sem assim, dúvida. claro, tem data, tem tudo a ver com isso também, horário que você posta, enfim. Muita gente me pergunta, tem horário certo? Não, depende do seu público, depende do seu Exato. movimento, né? O que a gente não pode, e aí vamos até vou entrar na dica da tia, né? É, deixar de publicar. Quem deixa de publicar, deixa de engajar. E aí o Instagram, o É algoritmo. aquele famoso ditado da vovó, né? Quem não é visto não é lembrado, né? E assim, né, aquela coisa, agora todo mundo só fala de algoritmo, né? Então, o algoritmo realmente, se você não publicar,
com uma frequência, não significa isso ser todo dia, mas com frequência, ele realmente te começa a te vetar Te até você cancela. parar. É. Então, é uma dinâmica complicada. Então, por exemplo, quando a gente fala de matriz africana, né, pais e mães de santo com as suas atividades, com o seu movimento dentro de casa, com seus rituais, enfim, suas obrigações, muitas vezes não consegue, né, manter uma Sim. frequência. Ou alguém do terreiro, um filho, algum adolescente, alguma coisa, acaba fazendo, ou muitas vezes a pessoa não consegue, por mais que ela queira, por mais que ela tente, né? Existe uma limitação. A gente também não deve ficar escravo disso, né? Então, Agora, você falando disso, eu lembrei de três pessoas distintas na internet, três queridos. vamos ver. E é muito é, curioso, né? A linguagem de cada um. Os três são babalorixás. Então, a gente tem o Tá? Baba Márcio de Jagum, Que eu né? amo. Que eu vou usar até uma frase de uma blogueira muito conhecida, muito famosa. Ela foi, ela, ela teve com ele. E aí, Tem um livro dele aqui do meu enfim, lado. é, eu tenho um monte aqui, ó, ó. Ah, meu também tá. O meu tá ali no cantinho, ali, ó. Tá cheio de Babal Márcio. E aí ela, enfim, foi lá para atendimento e tal. E aí eu sei que ele falou assim, que aí quando ele comentando, Cláudia, eu vou estar com fulana de tal, não vou poder, que a gente tinha uns assuntos para resolver, enfim. E aí, nossa, ela bomba, ela tem assim, ela já passou dos 100 mil, sabe? É uma pessoa assim. Enfim, aí eu sei que lá, num determinado momento, eles lá conversando e tal, e o Baba Márcio, acho que perguntou alguma coisa, como é que ela chegou nele. Aí ela sei que rolou a questão da rede social. Aí, o que ele pensou? Bom, se ela é tal, vou perguntar o que ela acha. Aí ele falou assim, que bom e tal, com aquele jeitinho dele, né? O que você achou da minha rede social? Aí ela parou, pensou, respirou, ela falou assim, como é que foi a frase que ela falou? Tipo assim, peculiar, é uma coisa bem, sabe? Aí ele falando comigo, aí eu falei assim, mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte: você vê um perfil dele que ele bota, para, volta. Eu estou falando dele, não de institutoria, né? Ele não é de colocar coisas do barracão dele, ele não foi isso. Mas assim, ele bota foto dele, bota uma coisinha aqui, outra ali, nada com recursos, com filtros e tal. Isso é um ponto. Aí a gente vê o Babá. O professor Márcio dificilmente tem algo que se mova. Aí a gente tem o Babá Sidney, né? Que escreve, né? Escreve, ele faz carrosséis, nem é de vídeo, né? Ele faz os vídeos, ele faz muito coisa, saída, coisas na Escrita. casa dele, ele até bota no ao vivo. Mas, assim, no dia a dia ele escreve muito. Uma vez, nós estávamos em live, ele e o Baba Márcio, e aí ele falando, né? Que ele queria escrever como Baba Márcio e tal. Eu falei, bom, vamos rever isso aí. Porque Baba Márcio ele escreve muito livro. Agora, no dia a dia, quem produz muito, escreve muito a Baba Sidney, né? Então, estamos falando de quê? De escrever. E aí a gente tem essas leituras, assim, do Baba Márcio, né, que vai ali, bota, às vezes não. O Babá Sidney que todo dia, e várias vezes ao dia, ele põe, ele escreve, ele faz carrossel. E a gente tem até o Babá Joaquim Dogum, que hoje ele faz muito vídeo, ele traz os conteúdos de uma forma simplificada, ele chega, ele fala o tema e tal, ele faz uns vídeos curtos, mas assim, bem pontuais, né? Falando de comportamentos, de posicionamentos, de coisas que têm a ver com as matrizes africanas Tá. e tal. Então, você vê três perfis diferentes dentro da internet e são três nomes conhecidíssimos de babalorixás. Eu cheguei a estudar alguns deles, né? Assim, primeiro eu quero sempre deixar aqui o meu respeito registrado a todos, inclusive tanto Babá Márcio quanto Babá Sidney foram meus professores em muitos cursos que eu fiz
e eu sou muito grata a todos eles. Eu acho que depois desses cursos de verdade, eu me abri para uma outra visão. E sou muito, Uhum. muito grata mesmo. Sai da Hoje caixinha. eu falo que eu sou uma privilegiada, de verdade, dentro do candomblé. Eu tenho É. bons amigos, né? Eu posso ligar para muitos deles e falar, preciso que você olhe para mim. Como aconteceu com o Babá Márcio uma vez. Falei, Babá, tem alguma chave para virar esse meu ori? E ele passenciosamente falou, não, não tem, Vanessa, não tem. Mas, enfim, eu acho que são estilos diferentes, né? Sim, Vou citar Baba Sidney, ele faz sim os carrosséis, são carrosséis longos, e além dos carrosséis, ele ainda sim. escreve na legenda. Muitas vezes nem cabe muito texto, você percebe que ele corta, Aí ele né? Às vezes ele continua, volta. ele continua no comentário. Porque Adoro. às vezes ele quer falar muito, né? E porque ele tem muito assunto para falar. Então ele tem essa, vamos dizer, esse privilégio, né, de ter essa cabeça de Xangô que faz ele pensar tanto e produzir tanto, né? Mas se eu for avaliar em termos, por exemplo, estéticos, em termos de o que seria ideal dentro de uma rede social, ele é muito longo. Né? A rede social tem que ser mais pílulas. Uhum. Ele normalmente posta 2 vezes por dia nos mesmos horários. Isso é um fator muito bom e com certeza, e aí eu falo porque eu olhei o perfil dele antes dele começar a fazer isso, antes da pandemia, depois da pandemia, durante e depois. Né? Ele fazia muita live durante a pandemia, eu cheguei a participar de algumas com Sim. ele, e mudou o público dele. Né? Então você Uhum. vê o quanto é importante a frequência, né? Porque estar presente realmente faz diferença. Seja através de live, seja através dos vídeos, ou seja através de post estático. A frequência realmente, no caso do professor, ele fez diferença. E aí eu vou citar um que você não citou, mas que inclusive é filho do professor Daniel, que é filho do professor Sidney, né? Sim. Daniel, Que é ele de Oxalá, né? De deixa eu Oxaguiano, é isso? é, Daniel quando ele Pereira. começou, exatamente, quando ele começou a fazer rios, eu liguei para ele. Eu falei, meu irmão, me conta o segredo, né? Porque ele tinha saído, assim, em média de 5 mil seguidores, que normalmente eram pessoas que migraram do Facebook para o Instagram, e depois ele partiu, assim, para 10, 15 mil em menos de um mês. Ele falou, não sei. Eu tenho esse áudio guardado, assim, não sei. Eu comecei a fazer e começou a dar muito retorno, muita gente, muita visualização. E aí eu estou seguindo essa linha, mas de verdade estou fazendo por instinto, né? Estou gravando aqui no meu próprio terreiro, enfim, sem nenhuma grande produção, e está dando certo, né? Os primeiros vídeos que ele fez curto foram vídeos de dança dos orixás, né? Ensinando a Uhum. dançar. Então você vê, às vezes um conteúdo que para nós é tão comum, né? Uma dança que você aprende no primeiro dia que você entra num terreiro, ou pelo menos você viu a primeira vez, até como assistência, né? Não estou falando só de filho de orixá, como pode virar e ser um conteúdo interessante para outras pessoas que não conhecem, né? Então, quando você rompe a bolha, essa é a grande Uhum. sacada, é romper a bolha. Quando a gente não tem essa capacidade, não importa você pode fazer a coisa mais linda do mundo, mas se você não tem a capacidade de romper a sua bolha, você não consegue engajar. Né? Vou te dar alguns outros exemplos assim que eu gosto. Tem uma Yalorixá em Minas, e a Linda de Oxum, que tem um perfil lindo. Você olha assim, é uma pessoa de Oxum, né? Você percebe no cuidado da aparência, da foto que é tirada, é trabalhado, é bonito de se ver, né? Ela tem muitos seguidores. O pai Rodney, por exemplo, de Oxós, também um professor meu, já tem um outro estilo, né? Ontem ele estava no Fashion Week, né? Com uma presença, Menina, eu vi um deuso na passarela. né? Ficou Então, lindo. assim, é uma outra ideia. Lá, na época de Sim. pandemia, ele chegou a fazer muitas lives de conteúdo, e conteúdo muito interessante. Inclusive, ele trazia um conhecimento, até pela formação de antropologia dele, de ciências sociais,
junto até, vamos dizer assim, traduzir o que muitas vezes o samba enredo traz e traz da nossa cultura, né? Que é um Sim. berço, né? E ele, como um apaixonado por samba, né? Consegue traduzir isso de uma forma até poética, né? Então, assim, pessoas diferentes, perfis diferentes e que têm um bom resultado, né? O que faz ter resultado? Uhum. Primeiro, romper a bolha, né? Eu tratei durante um tempo, e isso um pouco antes da pandemia, de dois perfis de pessoas do interior de São Paulo, por exemplo, que me diziam, não vou dar luz a cego. E eu pedia conteúdo para postar. O que eu Uhum. posto? Você me contratou para isso, né? Não, eu não vou dar luz a cego. O contrato foi rompido em 2 meses. Não tinha o que fazer, né? É uma Sim. visão diferente, né? Então, ninguém está falando para você ensinar o segredo de dentro do seu quarto de santo. Não é isso, né? É o que eu falo, Porque não, não é tipo um fundamento, né? Não se até porque trata cada casa é disso. casa, né? Cada casa é uma casa, cada família é uma família, né? Então, não é isso, não é expor fundamento. E de verdade, existem pessoas que expõem fundamento e de verdade eu não acredito que tenha, claro, vai ter visualização, mas vai ter muito problema ali depois nas críticas. Mas, assim, de um modo geral, você Sim. não precisa expor fundamento para você trazer conteúdo, né? Até porque eu sempre olho com um olhar cultural para cima disso. Então, assim, antes de eu falar, né, da parte sagrada do acarajé, eu tenho tanta coisa para explorar dessa comida, né? Culturalmente, é um patrimônio cultural, né? Reconhecido. As baianas do acarajé são reconhecidas. Então, assim, vamos entrevistar esse pessoal, vamos falar com esse povo, vamos da onde ela aprendeu a fazer. Normalmente é uma tradição familiar, vem da avó, vem da mãe, vem da bisavó, né? Os tabuleiros das baianas. E isso é uma realidade que muitas vezes não é explorada da melhor forma. Então, sempre há o que explorar, no sentido bom da palavra, de forma Uhum. positiva, né? Olhando pelo A lado gente tem muito para positivo, apresentar, né? muito. E aí, até a gente entrando aí no nosso tema, pensando em o que a gente falou que ia se propor a falar hoje, evento, né? Abra a porta do terreiro, mostra como que faz o acarajé, né? Desmistifica, tira essa coisa do diabo, né? Claro, eu estou falando de uma comida muito conhecida, mas claro, tem outras iguarias que a gente poderia ficar aqui o tempo todo falando, né? Mas assim, mostra que não tem nada de errado em comer uma comida, né? Antigamente todo mundo aceitava o saquinho de Cosme e Damião, né? Hoje muitas vezes as pessoas não aceitam mais, né? Por preconceito, por achar que é do demônio, enfim, apesar da gente não crer e não cultuar o demônio, as pessoas nos colocam Sim. esses rótulos, né? Então, assim, Virou um senso, né? Um senso vamos comum. tirar isso, né? Vamos tirar isso. Como eu tiro? Com informação. Sem informação, não há como. Você falando da questão de abrir o terreiro, tem uma. Ela é até paulista, ela está há pouco tempo, as coisas de uns 3, 5 anos. Ela chegou um pouco antes da pandemia em Guapi, ela comprou um sítio. E, enfim, Adoro Guapi. eu também. Inclusive, eu morei lá também. Aí, Morou lá. Eu tenho uma morei, amiga morei. muito Morei num sítio querida, lá. uma irmã de E aí, faminha que tinha um que sítio tá lá. lá. E aí, a Mônica, eu a conheci, que eu fazia parte do movimento de mulheres de Guapi, né? Da Secretaria da Mulher e tal. E nós fomos fazer um trabalho de políticas públicas. E a Mônica foi convidada e tava, a gente se conheceu nessa pegada aí, montando as políticas públicas de mulheres para Guapi, isso no meio da pandemia. E aí, Mônica chegou, né, e estava lá o terreiro dela, que também é a casa dela, um sítio grande, tal, em Parada Ideal. Cara, Mônica, esse final de semana, fez um evento de final de semana, um evento grande chamado Guapi Dudu. Teve poesia, isso aberto à comunidade, isso é muito bom, sabe?
E aí teve dança, teve poesia, teve rap, teve até chorinho, uma apresentação de chorinho, Que delícia. teve comida de santo. Então, assim, como você falou, né? É abrir. Foi um evento, não foi um evento, né, com apoio de prefeitura, assim, para a cidade e tal, mas foi um evento grande que chamou a atenção, que já é um passo de abrir, né? Porque tem muita gente com esse receio de abrir o barracão, de trazer pessoas, de compartilhar, como você falou, né? Quando a pessoa te chama para um trabalho e diz: eu não vou dar luz ao cego. Talvez você que vai ficar na escuridão também, né? Porque candomblé não se faz sozinho. Eu acho que essa questão da mídia, ela mostra muito os itãs e as mitologias em torno de Exu e de Ogum, né? Que um que mostra, dá a ferramenta, o outro que movimenta, que traz a fala, que é mutante. Então, não adianta a gente ler isso, falar tão bem disso, mas não viver isso. Se a Eu gente acho que traz tem até os orixás. acredito que tem um lado histórico, até de proteção, né? A gente sabe, em algum momento neste país, cultuar o nosso sagrado era crime, né? As nossas ferramentas eram apreendidas pela polícia, né? Então, e a gente não fala dessa história, não é muito antiga, essa história é recente, né? Século XX, Sim, né? Então, nós estamos ali, acabamos de conseguir fazer essa transição, né? Então, entendo que há uma cultura no sentido de fechar essas coisas, né? Por uma questão de proteção e de preservação. Agora é um outro momento, e agora a gente vai ter que aprender a lidar com este momento. A rede social é uma realidade, né? Não tem como fugir. Você pode não querer estar, e aí é uma diretriz sua, né? Mas você ignorar não é possível. Daqui para frente, mais ainda, né? Nós tivemos recentemente, final de outubro, começo de novembro, uma feira, na verdade uma grande conferência que acontece todo ano em Portugal, né, que se chama Web Suite, que é uma grande conferência de tecnologias no mundo, né? São mais de 70 mil pessoas, né? É uma coisa perto do que nós vimos aqui no AMB, por exemplo, é muito pequena. Claro que ali é um movimento específico para a consciência negra, mas pensando em um evento grandioso, esse sim, em Portugal, em Lisboa, é um evento grandioso. E o quão importante é você saber lidar com essas novas tecnologias, né? Então, vou te falar, recentemente, né? A minha mãe é uma deficiente visual. E eu, hoje, para falar com ela, eu criei um mecanismo através da Alexia, né? Onde ela fala: Alexia, liga para a Vanessa, né? Porque ela não tem mais como digitar isso, né? Uma pessoa de 80 anos, cega, usa de uma tecnologia de ponta. Então, como isso é possível, como isso tem que ser favorável, né? Muita gente sim. pode achar a Alexa um supérfluo, né? Ah, para escutar música, né? Sim, para também escutar música. Mas quantas outras mil funcionalidades tem? Quando eu comprei esse equipamento, um rapaz que me vendeu, ele fez assim: muitos idosos compram. Na hora, ele foi: para quê? Aí ele fez assim: para não se sentirem sozinho. Alexa lê jornal. Alexa liga a televisão, para ele não precisar levantar do Sim. sofá. Então, assim, tô claro, criando né, abrindo aí um espaço de uma provocação, né, para as pessoas entenderem o quanto é importante a gente estar conectado, o quanto é importante a gente estar, pelo menos, entendendo o que está acontecendo. Se não quer, ok, e cada um tem uma diretriz nesse sentido. Eu não quero me expor, não é minha praia, enfim, ok. Mas saiba que isso é uma realidade e não volta atrás, né? São aquelas grandes mudanças na humanidade que não tem como voltar atrás. A tecnologia, a informação é realmente, vamos dizer, a força motriz hoje, daqui para frente, né? Nós vimos a importância disso na pandemia, né? A gente ficou muito conectado, talvez até mais pessoas que estavam se sentindo sozinhas, abandonadas, enfim, isoladas, usaram da tecnologia das redes sociais para estarem mais próximas,
né? De Agora, alguma minha forma. irmã, você, assim, como graças a Exu a gente está conseguindo estar nesses lugares, trocar ideias e tal, é, Que abençoada seja a não encruzilhada. sempre, não sei se há, né? Estou por fora, mas se não há, o que que você acha de se criar, se é que já não está tendo esse movimento, que eu ainda não, pelo menos com as pessoas que eu conversei, ninguém soube me falar sobre isso, de ter um movimento, uma organização como uma diretriz, isso eu estou falando de povos de matriz afro, né? Tá. De um melhor uso, de um direcionamento, entende? Das nossas falas dentro das redes sociais. Isso eu estou falando rede social, não estou limitando só a internet, Instagram, Facebook, que coincidentemente, assim, a gente falando, tem o Instagram, mas o Facebook você tem muito grupo, né? Muito grupo da galera de Fá, muito grupo da galera de Umbanda, muito grupo da galera de Candomblé, assim, a coisa gira também muito bem ainda dentro do Facebook. Mas, Eu tenho assim, mais de num cento e saldo cinquenta geral, grupos no Facebook. eu nem abro o meu. De vez em quando me aparece assim, eu tenho cento e tantas notificações e tal, não abro. E assim, com o negócio do Instagram, que você bota no Instagram e vai para lá, entendeu? Eu não vejo, eu não sei de nada do Facebook, mas enfim, Não, não mas só de adianta nem botar grupo, nada no né? Eu não Messenger, estou porque nem eu nem falando tenho de Messenger instalado. notificação. Só de grupos. Eu tenho mais de 150 grupos de macumbeiros, tá? Isso, pra ver No como a gente é Facebook. muito. No, Mas no, assim, no meu pessoal WhatsApp, eu tenho 76 grupos eu de não tenho nem macumbeiro. tempo. Não tenho nem Eu não tempo. tenho da família, mas eu tenho de macumbeiro. Ah, por que será? Não sei. Mas o que que você acha de uma comissão, um grupo, para a gente começar a debater, levantar, né, para falar sobre o uso de nós macumbeiros, o uso das redes sociais? O que que você acha disso? Você sabe de algum movimento sobre isso? Como você Não vê tenho, isso? Eu estou te né? falando porque eu troquei uma ideia na semana passada ou retrasada, não lembro, com o Babá Tomegê e o Diodé, e a gente estava falando justamente sobre o que se fala, né, nas redes sociais. E aí a gente estava. Aí acabou levantando essa pauta no meio da conversa, que não era o foco, mas você, como é uma mulher que trabalha com mídia, uma mulher da mídia, uma mulher mediática, né? Já Como é que foi. você vê? Você acha que seria uma boa essa questão da gente ter tipo uma norma regulamentadora? Eu não sei o nome que daria, mas a gente trazer, abrir os barracões, como sempre, né, para essa pauta de orientar o que, né, o que colocar, como se colocar dentro das redes sociais, porque até o que a gente coloca também é usado contra a gente, né? E Na maior parte das às vezes. vezes não é nem que a pessoa faça, às vezes faz por não teve um insight, não teve uma orientação, enfim, o que que você acha da gente ter isso, de ter tipo um Só conselho? vou pedir, eu estava aqui prestando atenção no que você estava falando e vendo quem está entrando na live, quem sai, e que a gente falando a gente não percebe. Então, eu quero agradecer Ebomi Edna de Exu, uma grande amiga, e ela está aqui assistindo a gente. Tem outras pessoas que já passaram, mas essa eu acabei conseguindo ler, porque essa vai subindo a gente não consegue. Mas quero Aham. agradecer ela. E eu tô sem o óculos, então você não sei se você percebe É, que eu tô com ele. Aí tem hora que eu falo assim, tá fechada. Aí eu vou dar, aí faço, ó, ó, ó. eu sou míope. Mas eu uso lentes de contato há alguns 30 anos, Ah, mais ou menos. Então eu pouca consigo ler, coisa. mas agora eu estou na fase de tirar e pôr o óculos para enxergar de perto. Faz Eu parte. na vida. Faz Então, irmã, o parte. que que Mas você assim, acha da gente quando começar a abrir essa pauta? não tem hoje, tá? Não existe. Ah,
deixa eu pensar, 2018, 2017, 2018, houve um começo, pelo menos aqui em São Paulo, tá? Um começo dessa tentativa lá na cidade de Osasco, na Grande São Paulo, para quem não conhece. Quem liderou naquele momento esse movimento foi Mobá Xangô. Ele tem uma casa ali, enfim, uma pessoa tradicional dentro do candomblé, ligado à casa de Oxumaré. E ele tinha uma penetração junto à prefeitura e começou a criar alguns eventos nesse sentido. Eu, na época, cheguei a dar uma palestra lá para alguns babalorixás e alorixás que estavam lá, a grande maioria daquela região de Osasco, Carapicuíba, que é um pedaço da Grande São Paulo. E foi um movimento muito positivo, ele levou muitos profissionais ligados ao axé, mas que não necessariamente iam falar de axé, né? Ninguém ia falar de como acender a vela, né? Se de fósforo ou se de isqueiro. Então, por exemplo, eu me lembro de uma palestra que eu assisti de um irmão nosso, que é do interior de São Paulo, que ele é veterinário, ele é um babalorixá e veterinário. E ele falava de como nós deveríamos manter, por exemplo, os nossos animais antes da sacralização, antes dos ritos com os animais, quais são os parâmetros legais para se manter este animal naquele espaço, né? Para que não haja sofrimento para o animal antes do sacrifício. Não é o sacrifício, não é a imolação em si, que então poderia causar alguma coisa ao animal, que a gente sabe que não, dentro da nossa cultura. Mas como manter ele, que ele tem que ter um espaço, que ele não pode estar amarrado, enfim. Então ele veio com essa visão de veterinário para a nossa visão candomblé. A mesma coisa aconteceu com outro profissional, que é um arquiteto. Então, quais parâmetros nós temos que ter antes de construir um roncó, por exemplo, que não tenha janela, né? Passar pelas vistorias de bombeiro, de várias coisas que nós precisamos hoje ter para que as nossas casas sejam regulares, para que as coisas sejam realmente ali eficientes, para que a gente não sofra uma intolerância e de repente uma autoridade vem e fecha o nosso terreiro, né? Então, que tipos de documentações você tinha que ter e tal. E ele é um arquiteto e falava sobre isso, né? E é um omorixá também. E aí eu fui uma das pessoas que falei sobre comunicação. Depois disso, muda, né? Prefeitura, enfim, às vezes os espaços são minimizados, né? E a gente sabe o quão é difícil a gente conseguir isso, porque normalmente, seja na Câmara Federal, seja nas municipais ou estaduais, há uma bancada da Bíblia, né? Que joga contra. Então é difícil você conseguir um espaço desse, né? Então, quando a gente tem um espaço que a gente consegue ter essa penetração junto ao governo, a gente tem que aproveitar, né? Naquele momento, eu acho que foi bem aproveitado. E depois isso morreu. De verdade, eu não vi em outro lugar, né? Mas eu creio que é um movimento que poderia começar entre os barracões, sabe? Eu acredito que sim. Eu acho que é necessário, né, uma discussão, não no sentido de criar padrões, né? Porque o que eu falei, cada um tem um estilo, né? E da mesma forma digo de orientações, né? Porque a gente tem jovens também que colocam e tal. Eu digo nesse sentido. E no sentido de troca, né, minha irmã? Nós estamos no grande mercado de Exu. Então não adianta eu deter esse conhecimento, né? E não ter acesso, não dar acesso, né? E a mesma coisa acontece. Eu falo, se você pegar meninos hoje, né? Vou te dar um exemplo de pessoas que trabalham comigo, né? Eu cuido de um dos perfis que eu cuido, você conhece, que é o Meu Coração Africano. Um beijo aí, Facholá. E nós criamos um filtro para ela, recentemente, agora no começo de novembro, né? A menina que faz efetivamente esse filtro, né, que trabalha aqui comigo, ela tem 22 anos, né? Então, assim, o quanto essa experiência, mesmo com essa pouca idade, né, pode resultar numa coisa bacana, né? Então, a gente criou um filtro que você muda, altera, e tem frases de orixá, tal. Você até já experimentou, te agradeço pelo engajamento. Mas, de qualquer forma, assim, são mecanismos novos, né? São coisas que estão acontecendo e a gente tem que se atualizar e trazer para a nossa realidade, né? Mas a gente tem que entender que tem pessoas que sabem fazer isso muito bem. E não necessariamente são, neste caso, o babá e a iá.
que o Baba Iá tem outras funções, né? Sim. Então, às vezes, um grupo jovem, desenvolver isso com um grupo jovem dentro da sua casa pode te dar muito retorno, porque eles Sim. nascem com esse negócio na mão, né? Eles nascem com isso na mão. A gente tem que correr Porque a gente leva, atrás. eu principalmente levo umas 2 horas para fazer de um post. Eles fazem assim, né? Então, assim, é gritante e a gente tem que aproveitar dessa força, inclusive para engajar esse jovem dentro do terreiro, né? Para ele entender que ele faz parte daquele contexto, né? O Sim. jovem, ele tem essa, vamos dizer, facilidade com essa tecnologia que muda muito rápido, né? Ele tem a cabeça mais fresca do que a gente, e ele pode te trazer muita coisa. Então, eu vou voltar na experiência que eu conversei com o Babá Daniel, né? O professor Daniel de Xanguian, e ele falou: são meus filhos que estão fazendo, não tem uma grande produção, né? É nessas pequenas frases, né, que você percebe que não é uma questão de eu não tenho dinheiro, eu não consigo manter a frequência necessária. Com boa vontade a gente consegue, né? Sim. Trocando, quer dizer, ele como babalorixá, ele abriu um espaço dentro da casa dele, ele é uma pessoa jovem, mas ele abriu para pessoas mais jovens trazerem ideias, participarem daquilo, né? Cria-se responsabilidade. Hoje, e aí eu vou falar de uma juventude, quem tem filhos deve saber melhor do que eu, que não tenho. Eles precisam de responsabilidade, né? Os jovens precisam de orientação. O terreiro é um grande orientador, como a maioria dos espaços religiosos, independente de serem de matriz africana. Mas a gente tem que, Uhum. né, onde numa cultura muito forte como a nossa, né, o peso da idade vale muito, né, o peso do tempo de santo vale muito, né, quando você traz esse jovem, né, com um conhecimento fora terreiro, para dentro do terreiro, ele pode agregar muito. Isso não vai fazer ele ter mais anos de santo ou não, mas vai fazer ele fazer parte daquilo, trocar, né, que é o grande, talvez, mistério que a gente tem que saber trocar, né, e trocar por trocar, né, sem barganhar nada, né. Então, eu Sim. acho que a grande sacada, assim, hoje, né, já pensando em termos, um concílio, não sei se um concílio, um fórum sobre isso, eu acho que seria muito válido, né? E eu acho que a gente ganharia muito nisso, né? Na época, eu cheguei a criar um material, passei em slides, enfim. Depois, para quem participou, a gente distribuiu aquele material. Desculpa. E eu acho que é sempre válido, né? Mas claro que se eu pegar esse material hoje, aquilo já deve estar obsoleto, né? Porque a tecnologia é uma coisa muito forte, né? Eu tô falando de Assim, a gente três. dorme, no dia seguinte tem uma novidade, né? É muito forte, né? Então, assim, hoje a gente está falando, né, de tecnologias que antes, às vezes, não era nem acessar, de fácil acesso, né? Acessíveis à grande maioria. Hoje, muita gente tem celular na mão? Tem. Mas muita gente não tem acesso à internet. Depende de um Wi-Fi de alguém emprestado, né, da escola, né? Nós vimos aí durante a pandemia a dificuldade de se manter as aulas online, principalmente para a população de baixa renda, para a periferia, porque não tem sinal, né? Nós estamos falando de um país continental, né? A gente Sim. muitas vezes olha para o nosso umbigo, aí eu falo, por isso que é importante romper a bolha, né? A gente olha para São Paulo, para o Rio, para essas grandes metrópoles, né? Mas esquece o cara lá da Amazônia, né? Que muitas vezes não tem acesso, né? Então, como que vai fazer chegar esse conhecimento através dele? Claro, as pessoas vão passando da mesma forma que a nossa cultura, na sua maior parte, foi oral, né? O oral, hoje, ele também está na internet. Mas esse oral continua sendo dentro dos nossos terreiros, né? Dentro do nosso espaço sagrado. É algum irmão que viu, que teve acesso e que, de repente, ele gravou aquilo e vai mostrar para um outro irmão, né? Então, eu acho que essa Uhum. forma de troca, ela ainda é real na nossa cultura, né? E eu acredito que não, mesmo com tanta tecnologia, isso ainda não acabou, né? E que bom, né? Mas ao mesmo tempo, que bom a gente poder também criar isso, né?
Eu acho que tem gente que tem um processo bastante já no caminho, né? E aí eu vou lembrar uma frase do pai, acho que pai Sidney, se eu não me engano, se eu estou trocando a fala de alguém, mas desculpa, mas ele fala, né? Caminho, atalho não é caminho. Então tem gente que está no caminho, mas tem gente que ainda está no atalho, né? Então a gente precisa entender essa diferença, né? Existem muitas iniciativas e a gente percebe, por exemplo, com canais alternativos. Você, por exemplo, trouxe, eu acho que uma pioneira, né, quando a gente fala de podcast, por exemplo, né? Para a nossa linguagem. O YouTube, né, apesar de ser um canal muito consumível, né, a gente tem muito conteúdo no YouTube, né, hoje em dia raramente você não encontra algum assunto no YouTube, mas nós ainda não estamos fortemente no YouTube. E muito do YouTube, a grande maioria ainda, não tem qualidade, né? Muitas vezes o que se publica no Instagram não se repete, então você tem uma dicotomia aí difícil de ainda... Porque aí também tem acho que um pulo do gato, assim, em termos de rede social. Nossa, como eu falo. Não, você está falando, eu tô assim, a gente tem muita coisa para conversar, mas eu tô olhando a hora, eu falei assim, daqui a pouco a gente vai bem cair, entendeu? Ó, Não, vai, ó, tchuf, de acabou. repente minha bateria vai cair, por isso que eu fico preocupada. O meu celular, Eu quero que você dê, bateria, olha, não querendo ser indelicado, mas mas eu sim. quero que você conclua esse seu pensamento para a gente poder finalizar e não ser derrubada pelo Instagram. Eu vou, Porque é eu muito vou até chique só eu terminar bebendo esse. água na taça, hein? Ah, eu peguei qualquer um. É que eu morro de O pulo do sede. gato. Mas o que eu acho que é o pulo do gato, né? Quando eu penso, por exemplo, o Instagram, ele tem hoje uma qualidade um pouco melhor, talvez pelo público, então as pessoas se esmeram um pouco mais. O Uhum. YouTube, eu acho que tem um problema, né? E muitas vezes a gente se perde. Por quê? Porque ele não tem tempo. Você faz o seu vídeo no tempo que você quiser. E Uhum. aí, conforme vai passando o tempo, você se enrola. Você perde o fio da meada, você muda de assunto, né? Enfim, para você talvez faça sentido, mas para quem está assistindo não mais. Então se perde, porque o conteúdo fica extenso demais. Então eu acho que, né, Uhum. comparativamente, você tem isso. Por exemplo, eu já vi coisas no YouTube horrorosas, de verdade. Gente, nossa, em termos de. Vamos pensar em termos de qualidade de informação que se passa. Eu não estou falando de conteúdo, não. Então, por exemplo, vai pôr o arroba do convidado, né? Vai pôr uma legenda. Pô, que legal, o cara tem um equipamento que põe legenda. E escreve Instagram errado. Tem erros de português, né? Fala errado, né? Português não é uma língua fácil, mas aí nós Uhum. temos um problema. E não é na pessoa. Ah, a pessoa é simples. Já escutei isso. Ok. Mas você deve passar por uma revisão antes de publicar. Por exemplo, um vídeo gravado. Né? Um vídeo ao vivo, a pessoa erra, ok, acontece, todo mundo, que nem diz Faustão, quem sabe faz ao vivo. Mas, né, essas máximas que vão se perpetuando, mas assim, de um modo geral, passe para uma revisão, peça para alguém olhar, né? Existe uma frase de Monteiro Lobato, que eu Em sempre, prol da boa leitura, né, meu irmão? em prol da boa leitura, Monteiro Eu não Lobato, podia perder essa. ele, em prol foi ótimo, Baba Márcio pra gente, né? E aí, eu vou te mandar uma taça, minha irmã. Agora você falou da minha taça, eu vou te mandar uma taça. Pronto, a Mas eu vou gente me vai se igualar. justificar. Essa garrafa eu levo para a faculdade. E nós entramos atrasado porque o meu professor resolveu estender hoje, que eu não aguentava mais. Aí, conclusão, Imagina. eu vi, enquanto eu arrumei aqui, eu falei assim para minha filha, falei, Marcela, pega água para mim. Ela fez igual outra. A garrafa tá aqui, ela foi, encheu e colocou. Eu já tava com sede mesmo, fiquei na minha, né? Mas esse meu trambolho não é para cá, não. Eu sei que não fica bonito, não. Eu Mas adoro, aceito a taça eu também. confesso que eu adoro uma mesa posta, né? Eu adoro uma mesa posta, é um hobby. Duas. Quando eu me Duas. mudei de casa recentemente, eu só tinha 18 caixas de coisas de cozinha para carregar. Então não é muito fácil, mas eu te mando uma taça que vai ficar uma taça a menos para mim para poder carregar na próxima mudança, né? Mas enfim, só para concluir, a gente tem que tomar cuidado com isso.
né? Com essa qualidade, e a qualidade mínima, né? Não é simplesmente, vou publicar. Ok, publique, mas peça para alguém ler antes, né? E eu estava falando de Monteiro Lobato, e tem uma frase que eu gosto muito. Aos olhos do autor, os erros pulam como saci. Quando a gente cria, muitas vezes a gente não enxerga o erro. E aí vamos pôr aí o em Uhum. prol, né? Que a gente cria e não enxerga o erro. Aham. Uma piada interna para quem está ouvindo, mas enfim. A gente tem que passar por um revisor, né? Uma pessoa que possa dar uma opinião que seja. Né? Não estou falando para ser o melhor, não precisa ser professor de português, professor Pasquale, não é isso. Mas é simplesmente para que a gente possa entregar um conteúdo que se sustente e que ninguém, né, de fora desta bolha que a gente quer tanto romper, possa realmente vir com uma crítica desconstrutiva, né? Se forem Sim. críticas construtivas, a gente está junto. É isso, minha irmã. Falamos pra caramba, mas faz parte. Acho que é um assunto que E me tá encanta. faltando assunto. A Não minha falta é bateria assunto, tá faltando tempo, né? avisando. Tá faltando bateria, porque a Então, minha bateria irmã, acabou de avisar. então já se despede, que eu também vou me despedir e vamos que vamos. Eu quero agradecer, antes de qualquer coisa, a você, minha irmã, pelo papo sempre bom, sempre gostoso. Me coloco à disposição. Se alguém precisar, meu Instagram está aberto, tanto aqui da OTAS quanto o meu pessoal. Se alguém tiver em algum grupo que eu também estou à disposição. Não me importo de conversar, de trocar ideias, enfim, né? E sem cobrar. Às vezes a gente tem que cobrar por fazer, mas para trocar uma ideia a gente não precisa, né? E as pessoas têm essa, tenho medo porque é caro, né? Tem isso também. Então vamos desmistificar isso também. Quero agradecer a quem está aqui com a gente até esse horário, né? Mais uma vez as pessoas que entraram, que eu consegui lendo aí os nomes, mas depois vou olhar com calma. E quero agradecer demais a Orixá por nos permitir estar aqui. Axé, axé, axé. Bom, antes de encerrar, sempre vou falar do meu patrocinador, que é sustentável, é vegano sustentável, que são calçados e acessórios, que é a Urban Flowers, né? Dá uma olhada lá no Instagram, gente, é toda linha sustentável, vegana, e são assim, sapatos, bolsas, mochilas, uma peça mais linda do que a outra, tem os combos, tem promoção, então dá uma olhada, e o mais importante, é povo de orixá, é povo da gente. Vanessa, amo bater papo com você, você sabe disso, como a gente falou no início, né, a gente nunca consegue, a gente sempre, é rapidinho, esse rapidinho vai aí umas 3 horas, como a gente fica no telefone, mas é sempre muito bom falar com você, trocar ideia, né, que a gente tenha outros papos aí, quero agradecer muito a quem está aqui com a gente, e como eu sempre digo, gente, que Exu sempre possa refrescar os nossos caminhos e cruzar aí numa live, no episódio do podcast. Vai lá, gente, a gente está no YouTube, a gente está no Spotify, então tem sempre algum convidado, algum tema que você vai gostar, e sempre povo de orixá para a gente trocar axé nesse mundo. Vanessa, Vamos até dar um spoiler, né? A gente vai ter um papo no podcast também, não é? Vamos dar um um spoiler. outro Já que, assunto. né? Já que vamos falar de linguagem, vamos falar de spoiler, né? Mas vamos. Deixa eu só reforçar, acho que eu não falei o nome da Sim. produtora. Quem quiser me chamar, vai ficar mais fácil. É o arroba, né? Otás, né? Porque eu sou uma pessoa de orixá, e do mar, porque eu sou de Iemanjá. Então, assim, super criativa, mas naquele momento fazia muito sentido para mim. Como faz muito E sentido estar aqui continua falando com fazendo, acho tão vocês. bonitinho. Foi uma criação ali de 5 minutos, confesso, não foi o nome melhor pensado, mas para mim tá ótimo, eu gosto e pronto. Mas assim, eu acho que tem coisas na vida que nos marcam, né? Que viram divisores de água. O Otás foi nesse Uhum. momento, né? E faço isso por orixá, eu falo que eu devolvo tudo que eu já recebi, né? De Achei. orixá. E aqui também, né? Porque mais ou menos, eu estou há uns quase 2 anos sem fazer uma live, não porque não gosto, bater papo, mas eu quis me preservar um pouquinho, estudar um pouco mais, enfim. E aí, por isso, estou feliz de estar aqui de novo, ao vivo. Que bom.
Que bom, que bom. E foi maravilhoso e sempre será. E vamos gravar o nosso episódio, tá bom? Vamos, Irmã, beijo podcast. grande, beijo para todo mundo que tá aí. Beijo, Tchau, bênção. Todos os gente. orixás Beijo, abençoe a beijo. gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legal, eu sempre esqueço como é que eu bem encerro isso. Eu também. Te juro, eu sempre esqueço disso.